Mais um episódio do podcast de Gramado para você, trazendo a cultura em foco, como você já conhece. Hoje eu estou com uma convidada muito especial que vai abrir os nossos horizontes falando em turismo. Ela é mentora em turismo, jornalista, conhece muito bem de um bastidor da cidade, que às vezes você, quando está aí do outro lado procurando informações, tem algumas pessoas como essas por trás, né, mostrando o que Gramado nos oferece. Seja bem-vinda, Rô. Obrigada. Rosângela. A gente estava falando disso agora, né? Sim, se tinha alguma. Isso atrapalha um pouco, às vezes, alguém tu ter um apelido, na hora de escolher um nome, como se apresentar, na hora da gente mostrar o nosso trabalho? Vivi, obrigada pelo convite, parabéns por esse trabalho que está desenvolvendo, é um arquivo muito importante para deixar registrado para Gramado, né? Então considero assim, muito válido, né? Uhum. E, muito obrigada. Bom, sobre o meu nome, Rosângela Alves, né? Mas às vezes, quando as pessoas não me conhecem, eu me apresento Rosângela Alves, mas assim, é impressionante que as pessoas já me chamam de Rô. Já abreviou na hora. Já abreviou na hora, parece que está escrito aqui Rô, né? E para mim tá tudo bem, não tem problema nenhum ser chamada por Rô, Rosângela, enfim, tá tudo certo. Parece que quando chama a gente do nome todo é a mãe que tá chamando, isso, né? Isso, assim, Rosângela, opa, o que eu fiz de errado? Quanto tempo já de experiência dentro do mercado do turismo? 25 anos, vai fazer dia 1º de agosto. Olha que legal, já é alguns anos para ver Gramado se desenvolver. Nossa, e muito, né? E se apresentar de outra forma, né? Sim. Se a gente olhar para Gramado há 25 anos atrás e hoje tu enxergando esse mercado, qual é a primeira diferença que tu percebe? Nossa, assim? Vivi, assim, ó, eu tava vindo para cá, né? Tu me passou o endereço. E eu não conhecia esse lugar com esse nome, assim como o nome do colégio, né? Sim, a Pousada Vista do Lago é uma das casas mais antigas que a gente tem em Gramado, sim, né? Mas assim, com este nome, eu não conhecia, né? Eu falei, conhecia como Casa da Juventude. Casa da Juventude. Aí eu pensei assim, mas onde é que é e tal? Daí coloquei no Google Maps, né? E fui vindo, né? Eu falei assim, gente, há tempos atrás, tu falava assim, vou em tal lugar, a gente já sabia na hora onde é que era, não precisava de Google, nem tinha Google Maps, né? E a gente sabia... Muito menos Uber, né? Não tinha. Então, assim, a gente sabia tudo. Mas Gramado cresceu muito, se modificou muito, é uma cidade muito pulsante. Não que no passado ela não fosse, mas era um pouco diferente, né? Nós temos, assim, a bênção de ter em Gramado empreendedores com a cabeça muito boa, né? E essa cidade, ela é arrojada, ela é à frente do tempo, né? Às vezes, assim, as pessoas falam, mas vocês aí de Gramado são todos uns exibidos. Na verdade, eu nem sou natural daqui, né? Eu moro aqui há 25 anos, vim na época, o Pedro era o prefeito, eu vim para trabalhar com ele na comunicação e estou até hoje, né? Eu digo até hoje que amanhã a gente já não sabe mais nada, sim. Né? E tudo também muda muito rápido, dentro da comunicação mais ainda, né? Exatamente. Eu vejo, assim, que cresceu muito, vejo pessoas reclamando, vejo pessoas elogiando, mas não tem como, a gente vive num espaço geográfico e esse espaço, ele quer queira, quer não, ele vai por uma direção, né? E eu ainda vejo que Gramado está crescendo, mas ainda tem muitos pontos que barram um crescimento desenfreado. Então eu acredito que tem muito sobre isso, né? E porque Gramado fez o seu dever de casa muito bem feito, né, Vivi? Eu vejo assim, na época que eu fui assessora do Pedro, eu, né, bem mais jovem e também não tinha experiência em Gramado, não conhecia, e eu me lembro que eu ia inventando as coisas de comunicação, e ia fazendo, e aí no fim dava certo, era algo diferente, eu nem tinha essa experiência. Então, onde é que tu vieste? Quando eu vim pra cá, eu morava em Bento Gonçalves, mas eu sou natural de Goiás. Goiás. Eu casei com um gaúcho, daí morei em Carlos Barbosa por 8 anos, morei 1 ano em Bento, e nisso o Pedro me convidou para trabalhar aqui. E estou desde então. Né? E tu já era formada há muito tempo? Não era formada há muito tempo. Eu acho que eu estava formada 2, 3 anos, eu acho, em jornalismo. E como é que foi assumir, uma assessoria de imprensa? Me formei na Unicinos. Bom, a primeira etapa até é engraçado. Eu fiquei 45 dias, não quis ficar, quis ir embora, chorava. E aí eu falei, Pedro, não vai dar para ficar. Porque assim, na época não tinha lugar para tu morar,
porque não tinha aluguel para tu colocar. Eu morei um tempão na casa de uma pessoa, na casa dela mesmo. Isso eu acho que é a principal mudança, né? Que a gente nota na cidade. Gente, não tinha. Porque não tinha realmente. Não tinha lugar para tu locar. Ou tu ficava num hotel, ou tu ficava com na os casa de custos algum altos, ou na casa de um amigo. E aí eu mais fiquei 45 dias. Aí com essa situação, imagina, eu tenho um filho, né? E ele era pequeno na época. Acho que o Ricardo estava com 8 anos, por aí assim. 6, 8 anos, uma coisa assim. E aí eu chorava todo dia, né? Só Ele que não veio contigo? Na primeira vez não, porque eu vim para conhecer e etc e tal. Nossa, eu chorava todos os dias, né? Meu Deus. De saudade, de preocupação, e ele tinha que ir na escola, toda aquela função de filho pequeno, né? Sim. E aí eu falei, Pedro, não vai dar. Começando o ensino, né? Pedro, não vai dar, eu gostei muito, eu te agradeço. Fui embora chorando também. Chorava aqui e embora também fui chorando, né? Aí o Pedro falou, não, eu te entendo, mas realmente agora nós não temos como aumentar o salário, nós pegamos uma prefeitura muito sucateada, e realmente era verdade. Isso aí que a prefeitura, na época, eu estava com vários problemas, é verdade. Na nossa assessoria de imprensa, para tu ter uma ideia, era eu e o Marciano me ajudava e o Drexler. Ele hoje é advogado na Gramado Tour. Sim, o Marcelo Marcelo Drexler. E o Marcelo, ele era muito bom em texto, e o Marciano me ajudava, porque a gente tinha os eventos também. Sim, porque a Festa assessoria... da Colônia, Natal Luz, era tudo feito ali com nós, não era separado. Né? Porque não é só tu ir lá cobrir o evento, né? Mas parte do princípio de que tu tem que divulgar antes do evento, Sim. né? Entender todos os setores que envolvem o evento, E construir material. E quando eu cheguei de início, a primeira etapa veio a Festa da Colônia. Então tinha a Festa da Colônia e todas as secretarias para divulgar. Eu abracei a Festa da Colônia, deixei em stand-by as outras secretarias, né? Claro que os secretários não gostavam, né? Sim. E foquei na pauta da Festa da Colônia. Daí a gente fez várias coisas. Por exemplo, press trip era uma coisa que não se tinha aqui. Ninguém nem sabia o que era. E eu inventei o tal do press trip para buscar o jornalista. A gente buscou de jardineira. As rainhas da Festa da Colônia serviam uma comidinha como se fosse um serviço de bordo. E veio pra cá. Daí foi, nossa, o Pedro adorou, né? Nossa, deu mídia em tudo que era lugar, saiu matéria do estado de São Paulo, Folha de São Paulo. Ganhamos repercussão nacional, né? Mas eu foquei muito. Porque isso acaba poupando, o trabalho do assessor de imprensa é muito importante, porque conforme que ele desenvolve, isso poupa um investimento em mídia, porque dá essa mídia gratuita, né? Das pessoas quererem estar participando naquele evento para poder divulgar na sua cidade. E aí, neste ano, aí foi ótimo, porque assim, né, o Pedro é um político, né, prefeito tem o seu lado político muito forte, né, e o Pedro tem. Aí eu ganhei espaço, daí eu inventei de levar uns pães assado quente para chegar na hora do lanche, lá na 0 hora, e na Correio do Povo, no Jornal do Comércio, quente, então numas caixas de isopor. Aí o pessoal do Nono Mil fez os pães para mim, eram uns pães com tipo um desenho de uma galinha, assim. E aí, agora cadê o carro? Nós não tinha carro, né, para levar. Meu Deus. Aí assim, não, Pedro, empresta o carro do gabinete, né, que era o carro dele, né. Aí, pra quê? Aí ele falou, não, nós vamos fazer essa ação. Não, pode te levar. Aí o João, na época, era o motorista dele, levou. Bom, aí o Barrinoevo era o colunista de política mais assim, importante da época, né. Escreveu uma nota, que era a Lei de Festa da Colônia, se deu um baita elogio para nós, assessoria de imprensa e tal. E o Pedro ficou super feliz, né? Óbvio, né? Eu também ficaria, né? E foi muito legal. E aí, neste ano, o Luciano Pessim, que era o presidente do Natal Luz, convidou o Joãozinho 30 para repaginar o Natal Luz, o desfile do Natal Luz. Foi naquele ano de 2001. E o Joãozinho 30 veio exatamente na Festa da Colônia. E aí ele assistiu o desfile de carreta. Não, isso foi incrível, assim. Sim, sabe? Fechou tudo. Fechou tudo. Mas a gente trabalhava muito, sabe? Muito, muito. Eu sempre digo assim, todas as pessoas deveriam trabalhar numa prefeitura, para entender como é o processo. Mas prefeitura que trabalha, né? No caso que eu trabalhei com o Pedro, eu só posso te dizer o seguinte, tu não tem escapatória, ou tu trabalha ou tu tá fora. E eu gostei demais de trabalhar com o Pedro, eu aprendi muito com ele. Ele me deu muito respaldo, é uma pessoa que eu tenho ele hoje, ainda hoje na minha conta, assim, no meu coração, sabe? É uma oportunidade fantástica que ele me deu para minha carreira. E aí terminou a Festa da Colônia, eu falei, Pedro, eu não vou ficar, vou voltar.
Sim, coração de mãe já aflita. Sim, e aí chorei todas, fui embora, né? E aí passou um tempo, eu tinha organizado uma exposição de quadros das aquarelas do Joaquim da Fonseca. Quando eu estava na prefeitura, junto com a Mari, que era diretora de cultura, a Mari Briblich. E aí, Maria Helena. Maria Helena, é. E aí ela fez a exposição e eu não estava mais trabalhando, que eu estava fazendo a promoção, não estava mais trabalhando na prefeitura. E aí vim de Carlos Barbosa, de Bento, acho que era Carlos Barbosa ou Bento, aí para prestigiar. E aí encontrei o Pedro na rua. Isso já tinha passado um mês, 2 meses e tal. Ele disse, o que tá fazendo aqui? Eu falei, vim passear a cidade turística e tal. Daí ele falou assim, não, vem lá no meu gabinete que eu preciso falar contigo. Não, Rô, a gente quer que tu volta, a gente vai te ajudar, a gente vai conseguir um apartamento para tu morar, com um preço legal, a gente vai aumentar um pouco o teu salário, vem trabalhar com nós, volta para casa. Daí eu voltei. No dia, Pedro Bauer. No dia 1º de agosto, eu estava de volta em Gramado. E aí, vive assim, né? O Pedro bota a gente em cada desafio, né? E ele gosta muito de trabalhar com pessoas jovens, né, o Pedro? E ele falou assim, só tem uma coisa. Você tem que estar aqui no dia 1º de agosto. Isso era 7 dias, faltava 7 dias para o dia 1º. Era dia 23 de julho. E aí se vira nos 30. Tive que fazer a mudança, corrida aqui, corrida ali. Aí vim com o filho e tudo, consegui escola e tô até hoje. Que legal. Foi assim o início. E aí foi assim que tu começou a entender como Gramado trabalhava. E como é que foi a expectativa de viver o Joãozinho 30, que foi um ano que marcou Gramado, né? Esse ano que passou foram 40 natais, contou de novo, deu para lembrar o gostinho. E um Natal na rua, como foi, Joãozinho, que naquela época era ali, né? Na esquina da Avenida das Hortênsias, né? Chegando até a esquina da São Pedro. Então, são emoções que vão trazendo a história de cada pessoa que vive Gramado, né? E constrói ela também. Foi bem legal, Vivi, porque assim, o João era uma pessoa muito legal para trabalhar. Ele era um cara muito simples, muito fácil de lidar. Com ele não tinha tempo ruim. E então, assim, era uma expectativa enorme com o que ele ia apresentar, né? Porque a gente recebeu muitas críticas também, dizendo que o Natal ia ficar mais carnavalesco, etc e tal. E não era isso, né? Sim. Porque tinha um olhar ali da família Pessim, da toda a comissão. E é um olhar muito exigente. Eles têm um olhar exigente, né? E não foi nada disso. E aí a gente foi notícia em tudo que é lugar, né? Sim. Em todo mídia possível, imaginário, a gente foi notícia. Porque agora tu falou uma palavra importante, que é o imaginário, né? O imaginário, quando tu traz um carnavalesco que é conhecido pelo trabalho que ele faz, por carros alegóricos extremamente bem montados, né? Acho que na mente das pessoas estava uma impossibilidade, né? De ver o Natal num carro alegórico, né? Não se tinha essa possibilidade, porque a gente estava acostumado com aquela coisa do Papai Noel sentado numa casinha, num lugar só, com aquele, né, o jardim bem decorado, uma nevezinha que mal caía ainda, né? Mas foi uma baita de uma sacada, sabe? Primeiro para expandir a comunicação do Natal, né? E segundo para atrair também alguns nomes importantes. Na parte do investimento da cidade. Esse final de semana passado, ele mesmo, no Carnaval, estava organizando umas fotos, encontrei foto minha com o Filipão, eu entrevistando ele, porque naquela época, então, outras autoridades brasileiras vieram assistir, porque despertou o olhar. Sim. E eu acho que nesse ano, e outros na sequência ali, Gramado começou a ficar desperto para o Brasil inteiro. Era já conhecida, mas era conhecida de um formato. Nesse foi um boom. Sabe, e às vezes eu falo, né, encontrei esse tempo com o Luciano, eu falei, Luciano, às vezes eu tenho uma saudade do nosso tempo, né, dá um saudosismo, assim, porque hoje é bem diferente, né, Vivi, a gente compreende também que é outro momento, né. Imagina, hoje em dia, nossa comunicação, eu sou de jornal impresso, né, de escrever, de entrevistar com gravador e anotar e ir lá para casa e escrever o texto e tal. Imagina hoje para fazer uma matéria... De mandar um telegrama, né? Quando eu queria falar com o jornalista, um fax, um telegrama para me encontra em tal lugar que eu vou estar chegando por ali, né? Sim, porque não tínhamos essa velocidade que tem. Então, isso também traduz novos momentos, né? Novas conexões, assim, a conexão é mais rápida. E por ela ser mais rápida, ela também, de certa forma, ela é boa e ao mesmo tempo ela tem lados ruins, porque ela te afasta um pouco das pessoas, né? Eu vejo que mesmo que a gente passou essa
fase da pandemia, passamos a fase das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, a gente continua muito habituado em não encontrar as pessoas pessoalmente, sabe? Sim. Eu não sei se é assim, não sei se é comodismo, se ainda é uma rejeição a esse momento. Exatamente, eu não sei te explicar, sabe? Eu faço muitas reuniões online, muitas, e as pessoas estão na mesma cidade. Pois então, tem isso, né? A questão da otimização do tempo. De novo, a questão da otimização. Então, a questão da otimização do tempo, ela foi mais valorizada ainda depois da pandemia, né? Que misturou eu acho que houve, e aí vou te questionar isso, talvez uma confusão entre estar proibido de sair, né? E então eu vou otimizar meu tempo e vou fazer online. Mas a gente hoje não está mais proibido de sair, né? A gente pode ir e vir, e será que a gente ficou com algum medo, algum bicho de papão em se reunir, se encontrar com as pessoas? Porque eu acho que às vezes é demais o online. Até que a gente não tem mais referências de imprensa, a gente está se perdendo um pouco nesse sentido de pessoas que nem a gente tinha antigamente, canais de televisão que eram referências no que faziam, e aí se preparava jornalistas para aquilo. Hoje a gente tem um mundo de possibilidades gigante de pessoas que tu pode ir procurar, te dá liberdade, mas também te deixa meio avulso no negócio, né? Eu acho que assim, um pouco é a otimização do tempo, um pouco é comodismo, facilita, tu faz online, tu resolve ali, hoje, por exemplo, as reuniões, a maioria das reuniões são gravadas, dali tu já faz uma ata, porque tu tem um equipamento que já faz para ti, já facilita e tal. Por outro lado, também, às vezes as pessoas não estão muito disponíveis mais para ficar se encontrando, falando, sabe? É que é uma pena, né? É uma pena enorme, sabe? Eu, Rosângela, me recolhi bastante. Porque, assim, eu fui a muitos eventos em Gramado, Vivi. A muitos. Me lembro, a gente se encontrava muito nas ruas, né? Mas era muito. Então, assim, isso... Eu fiquei um tanto cansada disso, né? Às vezes a rotina fica pesada, né? Fica pesada. Assim, o pessoal manda convite das assessorias de imprensa. Às vezes eu fico até chateada, assim, poxa, mas dá um jeito, vai, sabe? Eu falo pra mim, né? Mas... Não, vou no próximo, vou... Aí eu falo assim, quando a Aline estava aqui, eu dizia, Aline, estou te devendo pelo menos um por ano, para não deixar de ir, sabe? Sim. Pelo menos um por ano de cada um, pessoal da assessoria de imprensa, vou dar um jeitinho de ir. Pelo menos assim, eu sei que eles me convidam porque eles querem ter a minha presença lá, obviamente, né? E eu, não vou e tal. Então, não é para menosprezar o trabalho, mas é isso, sabe? É assim... Se dá um tempo para si também. Eu tô falando de mim, não sei se é uma realidade para muitos. Porque tu acaba sendo muito cansativo, sabe? Ir nos eventos, ir atrás disso e aquilo outro e tal. Então, porque é uma série de ações que tu tem que desenvolver quando tu vai no evento. É publicar, é escrever. Claro que os jornalistas mandam release e tal, mas às vezes tu quer fazer um conteúdo diferente, né? E às vezes tu tem que estar ocupado com outra coisa. Não, e às vezes acho que até o meio de produção de material é diferente do que a gente, aí vou falar de nós duas, a gente estava acostumada, né? Porque uma coisa é a gente escrever sobre e postar. Outra coisa é a gente produzir conteúdo em vídeo, sabendo que tem que ser num formato mais veloz, saber que tem que ser num formato que a pessoa vai gostar. E aí a gente não domina mais certas coisas. Tem certos aplicativos que tu começa, tem vontade de jogar longe, tu não sente isso. É verdade. E aí tu depende de outra pessoa para fazer algo que às vezes não vai compreender aquela linguagem que tu quer passar. E depois também assim, jornalisticamente não é minha remuneração. Não vivo do jornalismo. Sim. Né? Então eu não posso tirar meu tempo, bom financeiramente falando, para em algo que não me representa meus recursos financeiros. Né? Porque todo mundo sabe, os boletos chegam todo dia para tu pagar. Né? Sim. Então, tu tem que correr atrás da máquina dentro daquilo que é rentável para ti. Pois é, e hoje tu és mentora então, de turismo. Assim, como é que foi em 2017, 18, não. Em 2017, eu fui convidada pela Dunamis Vinhos para fazer uma assessoria de imprensa para eles e um relacionamento com o mercado. E eu me apaixonei muito pelo mundo do vinho. Nossa, eu achei o mundo sensacional, fantástico,
Porque tem história, tem geografia, tem viagem, tem sabor, tem cultura, tem... Gente, assim, o mundo do Tem vinho... gastronomia ampla. O mundo do vinho é uma coisa, assim, inenarrável. Eu vou te falar, um dos mundos mais interessantes que eu conheci. E aí, quando eu entrei para fazer o plano para a vinícola, eu fui, como normal, fazia de um hotel para o outro, peguei todas as informações dele, fiz o meu briefing, como se diz, né, um questionário, né? Respondeu tudo, montei o plano. Só que eu estava com um probleminha de saúde, não podia, e eu não tomava vinho. Né? Até 2017, quando eu tomava uma moscatel, era, meu Deus, era festa, né? Sim. E aí, fui numa degustação. Com o gerente estava fazendo a degustação e tal, e eu não tomei o vinho, mas ouvi. Aí liguei para o diretor e falei assim, olha, aquele projeto que eu apresentei, esquece, vou fazer outro, porque eu acho que tem coisas que tem que ser mudadas. Eu acho que o vinho não se vende assim, como eu imaginei. E aí, porque vender jornalisticamente, fazer uma assessoria de imprensa é tu vender um produto também. Sim, né? sim. É posicionar ele no mercado, né? É tu fazer um posicionamento, é tu vender, é tu apresentar as características dele, né? E o que aconteceu, Vivi? Ele falou, não, mas ficou muito bom. Eu falei, não, mas eu vou fazer outra ficar melhor. Eu falei pra ele. Aí eu fiz Eu tudo. adoro Ana Rose. Ela sabe do que ela tá falando. Ela tem uma convicção incrível e ela leva isso e deu, acabou, tu não tem opção de ficar com aquele lá. Não, ele podia ficar, mas era eu que ia executar, né? Eu falei, não, vou melhorar, né? Vou melhorar o negócio, né? Porque eu sempre sento na cadeira de quem paga a conta. Claro. Né? E aí, isso foi foi junho ou julho, por ali, assim, que eu entrei. Aí começamos a trabalhar, quando foi em novembro, o Celso me convidou para ser gerente da loja, que eles têm uma loja, era lá na saída para Nova Petrópolis, agora é no centro. O Celso, que era o diretor na época, me convidou para ser gerente da loja. E eu já andava assim meio enjoada da comunicação, sabe? Aí eu falei assim, quer saber, vou assumir isso daí, que eu tô apaixonada. Já tava tomando vinho já? Não. Não, tava mais ou menos iniciando, né? Eu tava apaixonada sem tomar vinho, imagina depois que eu tomei, né? Aí eu falei, vou fazer isso. Aí meu contador é o Léo, né? Tá até de aniversário hoje. Aí eu disse assim... manda um abraço, que vai que ele vê, é retroativo, né? Porque até ele vê. Aí falei, Léo, o que tu acha assim, assim, assim? Porque eu gosto muito de conversar com ele, ele é um cara incrível, né? Aí ele falou assim, Rô, eu acho que é uma boa pra ti. Eu falei assim, eu tinha um escritório físico na frente da prefeitura. Eu falei, então eu vou encerrar o escritório, vou demitir a funcionária e vou ser gerente da loja. Vou pegar meu site e vou deixar o meu site em stand-by, que é o melhor do Sul, e vou focar nesse projeto. E assim eu fiz. Nossa, foi maravilhoso. Foi uma transição tranquila também. Nossa, foi maravilhoso. Aí quando foi por volta de janeiro, chegou um e-mail lá do próprio diretor, né? Dizendo assim, que a Embravin, que era o Instituto Brasileiro do Vinho, que também não existe mais, existe agora, mas é com outro nome, estava fazendo um curso na SPM de marketing com análise sensorial de vinho. Se eu e a outra moça, que é a Carol, que é a proprietária, gostaríamos de fazer, porque era para vagas limitadas e era só para vinícolas. Daí eu falei, bom, se a Carol não quiser, eu quero. Eu falei, né? Porque eu não sabia se podia ser as duas, né? Sim. Eu gostaria, né? Eu disse, gostaria. E ela não quis. Ela falou, não vou fazer. E aí, eles deixaram a vaga para eu fazer. Claro que o pagamento do curso era meu, né? Mas a oportunidade da vaga, né? E eu fui fazer. Daí eu sempre brinco com o Macho, que ele disse que é meu headhunter do setor do vinho, né? Porque foi ele que me indicou. E aí ele falou assim, mas guria, tu não sabe nem o que é vinho, tu já vai pra SPM. Eu falei, bem assim que eu gosto. Eu falei, vive de Deus. Cheguei nessa SPM, quase fiquei louca. Era sexta noite, sábado, todo dia às aulas. Vive assim, eles falavam assim, tipo assim, Cabernet Sauvignon, eu pensava, será que isso é país? O que é isso? O que é aquilo? É de comer ou de beber? Eu não tinha a menor noção. Mas assim, mas eu assim, ó, foquei tanto naquele curso. Assim, ó. Chega uma hora que a gente não tá mais afim de estudar, né? Também, né? Não, mas eu foquei aí, assim, ó. Aí quando aparece esse mundo novo que a gente gosta, parece que a vontade só aumenta, né? Aí fiz o curso com eles, tirei a melhor nota da turma. Fui para a Itália, fazia parte da formação internacional. Fui para a Itália, fiz o curso de sommelieria. Nossa, quem nem tomava vinho. E assim, ó, aí acabei dando até aula ali naquela escola chefe gourmet. Então, assim, eu sou apaixonada. Então, o que aconteceu? Só que veio a tal da pandemia. Sim. E aí, quando veio a pandemia,
Foi tudo pro espaço, Foi. né? Para mim foi uma situação bem delicada, bem complexa. E aí eu fiquei sem trabalho da comunicação, sem trabalho do vinho, que é a loja fechada, né? Sim. E aí, nossa, foi difícil sair desse perrengue, sabe? Financeiro. Imagino. Meu Deus, foi bem difícil. Mas eu acho que para todos, né? É. Todos, de uma certa forma, ainda ninguém se livrou 100% da chuvarada É, e nem da pandemia, né? Aí na época eu também estava fazendo um trabalho lá no Castelo Santempes com o seu Guilherme Paulos. Aí meu contrato era 3 meses, já tinha vencido, eu tinha renovado para mais 3, para mais 3. Aí quando eu voltei em novembro, eles falaram, olha, a gente vai encerrar o contrato agora, mas ali por abril a gente te chama de novo. Aí veio a pandemia, não teve mais Não teve chamativas, mais, nem nada, sim. então, enfim, bons relacionamentos. Então eu fui mudando, né? Então hoje eu tenho a minha comunicação, tenho a parte dos vinhos que eu adoro, mas não estou fazendo absolutamente nada. Criei um projeto, né, que chama Somos Wine Tasting, e que é uma série de questões envolvidas em cima dessa marca. E agora eu criei recentemente a minha mentoria de turismo, né? Que chama 3YD, porque muita gente quer entender um pouco o case de Gramado, né? Sim. E tem muitos lugares, por exemplo, que tem um problema seríssimo com a sazonalidade e não sabe como consertar isso. Sim. Cidades, regiões e tal. Então eu estou me propondo com essa minha experiência fazer essa mentoria, né? Muito necessário, até para que outras pessoas consigam, né, superar isso, né? Então estou bem na fase inicial. Já era para estar um pouco adiantado, mas por questões administrativas, questão de saúde minha também deu uma retroagida, né? Mas a gente vai tá no ar, né? Quem quiser comprar a mentoria tá à disposição, aí será um prazer colaborar, porque é muita experiência, né? Desse histórico todo. E por fim eu tenho a minha feijoada também, né, Vivi, que eu criei em 2017. Que é uma das partes mais bacanas que eu acho legal, assim. Como é que esse projeto ele surgiu? Como é que ele aconteceu? Porque hoje faz parte é cultural já aqui ir para feijoada. Sim. Nós vamos saber mais pelo quem criou, né? A feijoada foi engraçada, porque assim, foi em 2017, né? Eu tava lá em casa, era um calor absurdo, assim, um sábado à tarde. E aí na época o Jerônimo Rolim, Rolim, né? Que ele era vereador e também estava trabalhando no hospital. Aí ele colocou assim, tem muita gente que reclama do hospital, mas eu estou em pleno sábado à tarde, eu estou aqui trabalhando para dar o melhor e tal. E aquilo me tocou. E eu falei assim, e o que eu faço pela minha cidade? Que me acolhe, que eu estou aqui, o que eu faço? Só venho aqui, trabalho e durmo Qual é a minha participação? Qual a minha no desenvolvimento dela? Qual é o meu legado que eu vou poder contribuir com essa cidade? E aí, na época, eu assessorava o Laje de Pedra. Aí falei pro seu Jaime, eu disse assim, Jaime, eu tô com uma ideia, vamos fazer uma feijoada benemerente pro hospital? Ele falou, vamos. Foi a primeira e a mais fácil de organizar. Essa também depois? Não, essa foi facílimo de organizar, porque assim, foi no hotel, o hotel nos deu a equipe, nos deu a cozinha, nos deu o salão, nos deu tudo ali. O seu Mandaloso, que agora infelizmente faleceu, né? Faleceu na pandemia. Ele era o síndico do condomínio, do Laje de Pedra, né? Porque o Laje de Pedra Hotel é uma coisa, o condomínio é outra, né? Nos deu os alimentos, todos os alimentos, eles compraram e deram. Né? Realmente foi a mais tranquila. Sobrou só nós vender. Aí a gente botou 600 convites à venda, era R$100, me lembro direitinho. Vendemos 598. Quase que o seu Jaime pagar 2, porque ele vendeu 2 para um turista e os turistas não foram. Eu falei, tu devia ter comprado de ti, porque esse aqui eu não seria vendido. Né? Eles não pagaram, os turistas não pagaram, não foram também. Não foram, não apareceram. E aí, fechamos com R$598 mil e doamos 100% do valor para ele. Ganhamos todas as ajudas que a gente precisava ali de custo. Foi assim, ó, 100% para ele. Aí veio o segundo ano e eu ofereci para a segurança pública. Sim. E da segurança pública eu não consegui mais sair. Então, assim, a gente era para estar no 10º ano, né? No ano que vem, seria o 9º ano esse ano. Mas na pandemia nós não fizemos. Sim. Chegamos a lançar em 2019, como já estava vendendo os ingressos, veio a pandemia, a gente parou. E voltamos em 2023, foi muito legal, parecia que as pessoas estavam esperando o evento, foi lindo demais. Sim. Foi lá na Casa Vilfrido esse. E aí, em 2024, nós lançamos a feijoada.
Mas nós lançamos a feijoada no dia que começou a chuva sem fim. Nossa. Eu me lembro, naquela tarde a Festa da Colônia cancelou o evento, porque ia ter muita chuva. Foram 5 dias de chuva na Festa da Colônia. E aí depois viu que não terminava mais ainda. Nós lançamos e aí ficamos sem clima de seguir, né? Porque foi um estrago muito grande para nossa região, né? Então, como é que vai vender ingresso, colaboração e tal? Sim. As Com empresas, todo mundo debilitado. Né? Exatamente. E aí não fizemos, aí fizemos ano passado. E esse ano vamos fazer também. O ano passado foi na Casa Núvoli, esse ano vai ser na Casa Núvoli novamente. E a segurança pública, Vivi, assim, ó, foi um prazer enorme trabalhar com eles, sabe? Eles são um braço direito, assim, inenarrável, abraça a causa. A feijoada ela só existe porque tem muitos voluntários, são mais de 100 voluntários que se engajam na causa. Sim, fora quem entrega o espaço também, entrega tudo, né? Se doa para esse... Para fazer, a gente ganha, por exemplo, Casa Nova deu o espaço, a gente ganha em insumo de várias empresas, a gente, nossa, é impressionante a ajuda que as pessoas dão, elas, por exemplo, a Verana, a nossa parte digital, colabora, a ODB, que é ali do Thiago Costa, também faz a parte de assessoria de imprensa, né? E assim, mas tu é jornalista, por que tu não faz? Porque eu tenho que coordenar tudo. Sim. É muito puxado, né? E aí um dia o Thiago me viu angustiado, ele falou, o que houve? Eu falei, eu tô agoniado, porque eu tô com muita coisa. E ele falou assim, não, me dá aqui da parte de imprensa que eu te ajudo. E foi um querido, né? E ajudou e continuou ali com ele. Ele, naquela época, poderia ter feito só aquele período. Aí ano passado ele fez, foi muito bom. Esse ano ele vai fazer novamente. Então a feijoada é assim um legado, né, Vivi? Eu já estou organizando pessoas para assumir no meu lugar, né? Porque a vida passa, as coisas andam e eu, Rosângela, não gostaria que ela acabasse. Sim. Sabe? Porque se tu perceber, tem muitos eventos benemerentes que eles acabaram. Sim, né? porque as pessoas se vão e não preparam ninguém para dar e às vezes não tem continuidade, e é desgastante. Tu tá fazendo um trabalho voluntário, as pessoas criticam. Sabe, é bem complicado. Essa parte é a parte sabe? ruim, né? Sabe, é complicado esses detalhes. Às vezes a pessoa não tem estômago para aguentar certas coisas, sabe? E eu nem dou bola. Aliás, ultimamente eu ando amando os haters, né? Quanto mais hater pra cima de mim, mais eu amo eles, né? Porque daí eles me dão fôlego para mim. Pra continuar. Eu acho que quando tem propósito e saber onde é que tá indo, é mais fácil, né? Da gente olhar, né? Porque às vezes as pessoas estão reclamando, elas não estão fazendo nada, né? Sim, a feijoada, somando todos os anos executado, doou mais de 500 mil, né? Para segurança. Pra segurança e a primeira vez pro hospital, né? Sim. De Canela. Então, assim, a ideia também de unir as duas cidades, sabe? Ter uma parceria, porque se acontece um caso em Gramado, por exemplo, ou em Canela, às vezes a situação está numa cidade ou noutra, entende? Do ponto de vista de segurança. Claro. Então não tem muito como botar uma cerca, sabe, para separar. Não dá. Então, assim, é muito bacana mesmo. Tem edição que tem muitos perrengues, tem outros que não tem nada. Essa vai ser uma bem tranquila. Tá 100% organizada. Alinhada já. Tá 100%. Que bacana. Só vai dar problema se algum setor não corresponder, não fazer as suas expectativas. Que é o que a gente tem histórico de que não acontece. Não acontece. De ninguém dá para trás. Na verdade, a gente entende que as pessoas são voluntárias, a gente agradece por isso, mas ao mesmo tempo, ela é uma feijoada profissional. Tu não tem como entregar qualquer coisa. Sim. Entende? Sim. Então, é isso, Vivi. Se tu pudesse definir a parte de imprensa de Gramado em uma palavra, hoje, olhando, né, esse universo novo que se apresenta, da dinâmica dos vídeos, dos reels, da internet, da interação quase instantânea do povo, como é que tu pode dizer? O que seria a imprensa hoje? É uma pergunta bem difícil, mas vou dizer complicado. Essa é a palavra, complicado. Eu acho que ninguém está pronto para essa mudança, né? Que vem acontecendo, eu acho que mas não está pronto. A formação ainda está indefinida, eu acho que né? tem de tudo, sabe? Tem gente achando que por ser blogueiro, acha que é jornalista. Tem gente que é jornalista que às vezes se passa em algumas, mesmo sendo jornalista, sabe? Que não, às vezes, não digo, não me refiro aos nossos aqui, mas assim, olhando assim de forma global, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho um poder meu, é uma característica minha, de conectar fatos. Eu acho que eu estudei muito sobre psicologia, conectar fatos. E às vezes tu vê, por exemplo, matérias em veículos nacionais. Estou cansando de desmentir pessoas. Olha, aconteceu isso, isso não é verdade, porque foi assim, assim, assado.
Sim. Eu que não estou dentro do fato. Então, assim, eu acho que a gente vive um jornalismo muito fake news. Infelizmente... E de promoção também, né? Infelizmente, eu acho que é uma profissão bonita, né? Porque a gente se forma em comunicação social, habilitação jornalismo. Né? E eu sou da escola da Unicinos, eu sou da escola do antigo Correio do Povo, que foi um dos melhores veículos que já teve no estado do Rio Grande do Sul. Né? E os meus editores, ambos, os editores direto, ambos já faleceram, mas assim, ó, eu nunca tive uma matéria com problema nos meus 8 anos de Correio do Povo. Nenhuma matéria. Essa matéria tem erro, essa matéria está errada, ela não escreveu correto. Nenhuma. O meu editor, ele era bem bravo. Bravo. Mas assim, ó, ele era impecável com as matérias. Impecável. A gente volta para o lema que o Alan John Nino nos trouxe, que é diretor da Orquestra Jovem, fala que disciplina. Acho que talvez um resgate a essa palavra tão fundamental nos daria um outro panorama, né? Mas isso já é conversa com a outra podcast. Tu vê um veículo de comunicação, não é uma referência local, mas assim, tu vê. Os caras têm horrores de seguidores e às vezes aquilo ali é tudo robô. Fora isso, é que nem eu disse, é outro assunto, né? A gente entra num podcast porque assim, aí a pessoa que está aqui, que não estava em comunicação, não é da área de comunicação, ela, coitada, né? Sim. Ela acha que é audiência, às vezes não tem audiência nenhuma. Nenhuma. Então, assim, eu acho isso um crime. Sabe? Vai ter muitas mudanças, eu acho, ainda coisas que vão se adequar a esse novo universo e que a gente talvez nem vai ver acontecer, né? Olha, eu espero, porque eu acho que na parte de comunicação mesmo, as pessoas têm que levar muito a sério o que elas estão fazendo, sabe? Porque tem que ter responsabilidade sobre aquilo que comunica, né? Exatamente. Tem que ter responsabilidade, tem que ter certeza, tem que ter qualidade, porque você tá em... Minha irmã mesmo mora lá, onde é que ela mesmo mora? Acho que é Acre, se não me engano. E aí ela tá com um probleminha de saúde bem complicado, e aí ela falou assim, não, eu tô muito preocupada porque agora vai vir nova pandemia. Eu, como? Falei, nova pandemia? Ela disse, que tá divulgando bastante que vai ter uma nova pandemia e tal. Falei, olha, eu não vi falar nada sobre isso. Eu falei assim, deve ser o governo de colocar medo nas pessoas, só pode, porque eu não sei. Eu não ouvi falar nada de nova pandemia. Né? E eu acho que nós não vamos mais cair nesse conto, né? Mas então, é complicado, né? Essas notícias que vão chegando de lados diferentes, né? Ninguém mais fala a mesma língua e a gente não sabe para qual lado olhar, né? Então, dentro da imprensa, isso é pano pra manga, gente. Dá muito pano pra manga. E manga morcego, como a gente chama, aquelas grandonas, né? Quero te agradecer, Rô, por ter aceito esse convite, por ter vindo falar um pouquinho desse lado, dessa tua história, da tua trajetória. Que quando a gente olha a referência, história dos nomes, a gente vê bastante pessoas que se doaram também na parte da imprensa para fazer as coisas andarem por Gramado, né? E cada um à sua forma, né? Então, dentro desse projeto do programa, do podcast Gramado para Você, teu nome foi um dos que eu trouxe para representar a parte da assessoria de imprensa e falar também, porque senão se a gente fosse entrevistar todo mundo, né? Sim, daria vários podcasts, todos valorosos também, porque cada um tem a sua contribuição tão importante quanto, né? Obrigada, Vivi, fico feliz que tu lembrou do meu nome. Eu realmente trabalhei muito por Gramado, sabe? Continuo trabalhando, né? Mas eu tenho certeza que muito do que a gente está vivendo aqui foi plantado lá atrás. Lá atrás. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. E eu tive ótimas pessoas comigo, que trabalharam, que me auxiliaram, que deram conselho. Foram anos, assim, memoráveis, sabe? Eu tenho muita saudade daquele tempo, sabe? Às vezes eu falo ou eu encontro com o Pedro, ou eu falo para o Luciano, que às vezes a gente se encontra em algum lugar, numa farmácia da vida. Sim. E aí eu falo, gente, que saudade que me dá, porque realmente... Era muito bonita a forma que a gente trabalhava, a forma que a gente atuava, sabe? E olhando assim, sabe, não sou uma pessoa que caí de paraquedas, sabe? E vim aí aqui para surfar na onda, não. Eu dei realmente muito de mim, sabe? E eu sou muito grata por essa oportunidade, muito grata mesmo, porque é um crescimento profissional tão grande. E eu tenho viajado muito para São Paulo por causa de outros trabalhos que eu estou fazendo. E quando você fala Gramado, nossa, as pessoas se encantam. Então, que bom isso, sabe? Nós temos algumas coisas para serem melhoradas, sempre temos, né? Sempre teremos. E que bom que a gente tem. Porque se a gente é esse povo exigente,
Isso aqui só vai para frente. Verdade. Para trás é que não vai. Pra trás não tem Né? como ir mais. Entendeu? Então, assim, cuidar com as pessoas, cuidar com o atendimento, cuidar com a nossa natureza, né? Por exemplo, neste momento nós estamos próximos ao Lago Negro. Olha que coisa linda, né? Exato. É um lago lindíssimo, assim. E até mesmo código, onde nós né? estamos gravando, né? Dentro que hoje é a Pousada Vista do Lago, foi a Casa da Juventude, acolheu vários imigrantes e pessoas da cultura alemã, tem cursos até hoje, dança alemã acontecendo aqui no verão, então também tem esse resguardar cultural muito importante. É por isso que eu escolhi esse lugar para fazer as entrevistas, e teve vários entrevistados que choraram, que se lembraram dos tempos de pequeno, que vinham para cá fazer bordado, estudar, passar suas férias. Então, muitas pessoas que moraram aqui também, que vieram da entrevista, entraram já com lágrimas nos olhos. Então, que bom que escolheu um lugar que é referência e que tá no coração da cidade, né? Que nem tu me disseste, vindo pra cá, não conhecia a Vista do Lago, né? Mas eu chegar aqui, a Casa da Juventude já acolheu o coração, né? E é sobre isso. Muito Mais bom. uma vez, muito obrigada. Sejam sempre bem-vindas. Parabéns Continue com pelo muito teu sucesso. projeto. Obrigada. Sei que não é fácil, mas tem que Não. seguir em frente. Verdade. Nos encontramos no próximo podcast de Gramado para você. Até logo.